Leia a Bíblia toda em um ano, em 365 dias. E esse é o dia 80, né? Já se passaram 80 dias da leitura das Escrituras Sagradas. E nós estamos lendo o livro de Números, né? Estamos caminhando para o final do livro. Hoje vamos ler o capítulo 30 e 31 do livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros, atribuído ao autor de Moisés. E na leitura anterior a gente viu, né, as instruções de Deus nas questões das ofertas, né, para as festas, onde o povo se reunia para fazer o holocausto, enfim, e a expiação dos pecados. Então, abra comigo e acompanhe comigo a leitura do capítulo 30, versículo 1 em diante. Diz assim, leis acerca de votos e de juramento. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir, o voto ou promessa de todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Versículo 6. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados, e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido e se recusar a aceitá-lo, o voto ou promessa dela anulará, e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, e o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeções alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e a sua esposa, entre um pai e sua filha moça, que ainda morar na casa dele. Capítulo 31. Israel vai conquistar Midian. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas, pelos que fizeram aos israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian.
de cada tribo de Israel envie 1000 homens para a batalha. Assim, escolherão 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo, sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requem, Zur, Ur e Ribá. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças medianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamento onde os medianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar. E toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado do oposto de Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles, fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães, que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Pior. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiverem relações sexuais com algum homem. Deixe viver somente as meninas virgens, traga-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmo e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifique também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais: tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo, para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metais serão purificados com água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha. Tanto as pessoas como os animais dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e a metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entregue primeiro uma tribo que cabe ao Senhor, de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entregue essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separe de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entregue essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado ou totalizado, 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado e 61.000 jumentos e
32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram da tribo ao Senhor. 36.000 cabeças de gado, das quais 72 era ao tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, das quais 61 eram o tributo ao Senhor. E 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas e Moisés separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade de entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha, sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro, como recordação, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Bom, hoje a gente leu esse capítulo 30 e 31, capítulos mais curtos do livro de Números. A gente vê então aqui os juramentos de homens e de mulheres também, principalmente as mulheres, tanto solteiras que vivem com os pais, como as casadas, que só passa a validar mediante a aceitação do pai e do marido, senão não seria validado, vamos dizer assim. E a gente vê então 12.000 soldados, 1.000 soldados de cada tribo, indo conquistar Midian. As leituras anteriores a gente viu que alguns israelitas se contaminaram, fizeram relações sexuais e começaram a adorar outros deuses, foram pagãos, se misturaram. E aqui então você vê Deus ordenando para que pudesse realmente conquistar os medianitas, E eles pegaram os despojos, você viu a quantidade de animais, enfim, e de virgens também, e eles fizeram essa divisão e ofereceram aos levitas, porque não sei se vocês recordam, as 12 tribos, os levitas cuidavam do tabernáculo e eles não tinham nenhuma parte, nenhuma propriedade. E por isso que daí vem também essa contribuição para esse povo que cuidava do sacerdócio, de toda a expiação, o holocausto dentro da tenda do encontro, do tabernáculo. E aí era oferecido então essas ofertas, E daí surge também, não surge, mas daí da ideia do dízimo, dessa distribuição, para que os levitas também fossem abençoados por conta de não ter
nenhum espaço físico, nenhuma parte da terra, e assim vai seguindo ao conhecimento e a leitura nossa. Bom, se Deus assim permitir, amanhã estaremos fazendo, né, a próxima leitura, a leitura do dia 81, e nós vamos seguir, né, caminhando para o final do livro, né. Nós temos aí mais 2 dias de leitura, né, o 81 e também o 82 dias, e a gente assim vai encerrando a leitura do livro de Números, né, o 4º livro do Pentateuco. E iremos ler a Nova Aliança, né, o Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Vamos então finalizar o nosso dia de leitura com uma oração. Santo Deus e querido Pai, grandioso és o Senhor. Pai Criador de todas as coisas, nos achegamos diante de Ti através da nossa oração, dos nossos lábios, da nossa mente, da nossa alma. Que o Teu Espírito testifique sobre o nosso, Pai, para que a Sua vontade seja feita aqui na terra como aí no céu, Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia, por todas as bênçãos que o Senhor derrama, e com certeza são muito mais daquelas que necessitamos e muito mais ainda do que sequer merecemos, mas o Teu imenso amor nos constrange e nos faz sentirmos merecedor por aquele que sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós tenhamos vida, Pai, vida em abundância em Cristo Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de mais um dia poder abrir as Suas Escrituras e lê-la, Pai. E ajude-nos a ter compreensão, ajude a obtermos conhecimento da Tua vontade sobre as nossas vidas, ajude a aplicarmos, Pai, os Seus ensinamentos, os exemplos, Pai, do Velho Testamento, da Velha Aliança, para que haja continuidade no nosso conhecimento entre o Novo e o Velho. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos abençoou, e pedimos para que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Nos dê um dia debaixo do Teu cuidado, Pai, que possamos ser vasos de bênçãos em Tuas mãos, Pai, moldados pelo Senhor, para que haja esse mesmo amor que o Senhor tem para conosco com o próximo, Pai. Ajude a olharmos, a fazermos o bem da qual o Senhor nos criou. Te agradecemos por termos as Escrituras em nossas mãos e a liberdade em poder compartilhar com aqueles que passam por aqui, Pai, nesse canal, para ouvir, ler e também compreender. Abençoe a cada um, Pai, aqui. Faz com que essas leituras atinjam o coração de todos. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, a leitura bíblica, né, ela é sempre uma continuidade. E pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e queira relembrar a leitura do dia anterior ou algum outro dia que você ou perdeu ou queira, né, rever. Você pode então acessar aqui em cima, vai ter um card no final desse vídeo, e você pode clicar e acessar o dia da leitura anterior. E abaixo, na descrição desse vídeo, você consegue acessar esses 80 dias de leitura. Você também, nesse link, você pode copiar ele e compartilhar com as pessoas que você ama, que você imagina que possa também fazer parte desse encontro diário da leitura. Assim a pessoa pode estar acompanhando no ritmo dela. O mais importante não é lermos ou atingirmos uma meta
dos 365 dias, mas é criar, né, um hábito da leitura, e esse livro, né, que é a palavra de Deus, né? Esses 66 livros que, né, perdura-se por milhares de anos e tão vivo, tão rico, né, que nos confirma e nos vai gerando fé através dessa leitura. O fato é que eu e você, né, nós somos muito falhos, e a gente vê também as falhas das pessoas. Deus não quis esconder. Se fosse uma obra do homem, o homem maquiaria, né, as falhas, né, humanas que Deus revela aqui nas suas escrituras sagradas. O fato é que isso prova que esse é um livro, né, inspirado pelo Espírito Santo, e nos faz nos sentir amados por Deus, porque também somos seres humanos que temos falhas, e queremos reconhecer que Deus está sempre amando e cuidando, né, daqueles que o obedecem. E a leitura da Bíblia nos prova o quanto Deus age na vida, né, daqueles que estão debaixo da sua obediência. Bom, espero que essas leituras tenham abençoado, estejam abençoando você. E se você quer continuar recebendo mais, né, sobre esses vídeos que são colocados aqui no canal, então, ao final desse vídeo, vocês podem se inscrever nesse canal e receber, então, todas as notificações que subir um novo vídeo aqui. Então, ative também o sininho e convide mais pessoas a fazer parte dessa leitura diária. Escreva seus comentários aí. Faça suas perguntas. E isso o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais e mais pessoas. Deus te abençoe. Eu espero que nós estejamos juntos para o dia 81 da leitura, seguindo para o final do livro de Números. Nos vemos então, se Deus assim permitir.